Essa é a igreja onde eu me batizei, onde eu me crismei, onde fiz minha primeira comunhão e vinha sempre às missas, aos domingos e aos dias santificados e durante as festas do Natal, de Semana Santa, todas as atividades eram feitas. Mas aqui era o meu lugar de contrição, de religião e também de conversa. De vez em quando levava um pito do padre, que eu gostava de conversar muito. Frequentei durante anos aqui. E a primeira coisa que eu fiz quando me salvei do Covid foi vir aqui agradecer a Nossa Senhora por ter recuperado minha saúde do Covid e quase fui embora. Mas Nossa Senhora do Ó me deixou mais um tempo aqui. Aqui era a Praça Cristo Rei, que hoje é a Praça Padre Júlio de Albuquerque, foi meu pároco na minha infância. Aqui se realizavam e se realizam ainda as festas de São Miguel, que são famosas, as festas de Natal, né? Onde aqui tinham brinquedos, tinham os grupos folclóricos se exibindo, e a gente passeava aqui atrás de namorar com as meninas da época, né? A gente circulava por aqui, mas era o coração da cidade, isso aqui. Ao lado esquerdo ali é o Grupo Escolar de Visconde de Sinimbu, onde eu estudei, e era o Ginásio São Miguel, onde é hoje a creche municipal, uma creche municipal. Ali, quando eu me tornei adulto, né? Eu me lembrei que eu sentava ali naqueles dois bancos, né? E eu achava que tinha um mundo aos meus pés. E na verdade hoje são tão baixinhos para mim, depois que a gente cresce, né? O olhar de criança dava uma dimensão muito maior. Mas aqui que eu estudei meu grupo escolar, aqui onde tinha as minhas aulas, as minhas professoras, a professora Maria Amália, né? Que foi minha professora, a professora Abigail. Então eu estudei aí nesse prédio, aqui ficava o coração da cidade, os Correios ficavam ali, né? E aqui a Igreja Matriz, né, que era o átrio das grandes festas aqui, da natalina, né, as quermesses, Semana Santa e a missa dominical que eu frequentei muito com a minha família, que minha família de origem católica. Então, é isso aqui está no meu coração, nas minhas vivências, né, porque eu tive muitos dias felizes e noites felizes aqui, circulando, né, nas festas, e nos dias normais também, porque aqui era o coração da cidade. Esta casa era uma escola municipal onde minha mãe dava aula, que ela era professora do município e professora também de adultos à noite na escola paroquial. E aí mamãe vinha comigo, a gente vinha a pé todos os dias, eu e meus irmãos, e a gente ficava sentado lá atrás, quietinho, porque não podia mexer. E eu assisti a minha mãe dar aula e me apaixonei para ser professor. Embora também quisesse ser comerciante como meu pai. Mas foi podado isso, papai tirou a gente da feira, eu e meu irmão. E ele confiava muito em mim e no Douglas, né? Ele confiava na gente cegamente. A gente nunca tirava um tostão dele. A gente chamava como fosse uma mala, né, de dinheiro. E eu e o Douglas, a gente nunca tirou um tostão do meu pai. Nunca. Ele dava o cinema toda sexta-feira e sábado. A gente tinha cinema sábado, domingo e segunda. Ele pagava o cinema da gente. Era o que a gente ganhava por ajudar ele na feira. Eu ajudava meu pai aqui e ele dava uma mesadinha para a gente assistir o filme. Aqui era uma venda que meu pai, uma vendinha, uma birosquinha que meu pai vendia para a gente sobreviver, e eu ajudava ele. Aqui eu vendia fogos e lá no Cinefox era a diversão, né? Então, aqui foi onde eu nasci, eu e meus irmãos, 3 irmãos, né? O povo acha a gente parecido, eu digo que sou mais bonito. Mas o que é que eu posso fazer? A genética é assim mesmo, né? Douglas sempre gostou de escrever
e sempre gostou de discursar. Aí eu posso até escrever, mas discursar não sou bom não. Não tinha esse dom não. Uma das coisas que eu invejo nele é a facilidade de se expressar escrevendo e discussando. Aí quando eu fui estudar no Moreira, né? Ele já tá, sempre foi mais adiantado que eu comecei a estudar. São recordações muito gratas, né? E ainda tenho na boca o gosto do pão doce com caldo de cana que todo dia papai nos levava, eu e meu irmão e minhas irmãs, e a gente comia isso aqui. Então era aqui, papai vendia nas feiras, lá embaixo, na usina Sinimbu, na Sebastião Ferreira, e eu me considero um operário porque eu trabalhei com os operários, eu vendia para os operários, gostava daquele orgulho de ser operário, e eu me considero um historiador operário e um educador operário. Falar sobre o professor Douglas Aprato é algo muito especial, porque ele é uma pessoa especial. É da mais alta relevância, não só para o nosso estado de Alagoas, por toda a carreira dele, seja como historiador, como professor, educador, gestor, seja como escritor. Eu particularmente tenho uma história que destaca muito uma das excelentes características do professor Douglas, que é a humanidade dele. Passamos outrora aqui na Faculdade SESMAC do Agreste por uma situação de pressão, de tensão, estávamos sendo avaliados pelo Ministério da Educação e algo saiu do trilho, aparentemente, atribuíram a responsabilidade a um dos nossos colaboradores e imediatamente o professor Douglas ligou e disse: Priscila, tenha calma. Antes de tudo, é uma pessoa, é um ser humano. A gente tem por obrigação tratar com respeito. Erros acontecem se foi ou se não foi, mas antes de tudo, o ser humano precisa estar em primeiro lugar. E é um privilégio muito grande para todos nós da Faculdade SESMAC do Agreste, para mim pessoalmente, poder conviver com o professor Douglas e beber do conhecimento tão vasto, tão grandioso e da pessoa tão grande que é o professor Douglas. Esse grande homem, esse grande pai, esse grande marido, esse grande amigo, esse grande homem para a história de Alagoas, para a história do SESMAC, para a história de Maceió, a história do povo alagoano. Muito obrigado por tudo, professor. Nós te amamos, o SESMAC te ama. Parabéns, grande abraço. Avante! Para falar sobre Douglas Aprato Tenório, é necessário escolher qual área de trabalho vai se abordar. É algo difícil, dado a profundidade, dado ao conhecimento, dado à diversidade da obra de Douglas Aprato Tenório. O Douglas, através de um programa amplo de fascículos, ele levou o conhecimento histórico, levou o conhecimento cultural, está levando esse conhecimento histórico, esse conhecimento cultural, para um número sem precedentes de leitores do nosso estado. O trabalho de Douglas, nesse esforço de divulgação,
é algo notável, é algo que já está na história de Alagoas. Eu gostaria de destacar esse aspecto nesses curtos minutos de divulgação e de fala sobre esse grande homem, sobre esse grande professor que é Douglas Aprato Tenório. Ó, você já chegou aos 80, hein? 80! Eu já estou no pertinho de terminar 80 e começar aos 90, viu? Mas assim mesmo, nós somos amigos. Jesus o abençoe. Nossa Senhora o proteja. Seja feliz, meu amigo. Muitos anos de vida. Eu, na qualidade de prefeito, fico muito feliz em termos um miguelense que é apaixonado por São Miguel dos Campos, Um dos filhos mais ilustre da terra dos Caetés, e que é motivo de orgulho para a nossa cidade. Na época em que era secretário de Educação do Estado, criou a Casa de Cultura, feito este que já completou 41 anos desde a sua existência. O professor Douglas É um grande homem e um grande parceiro da nossa gestão. E se juntam a tantos nomes que fizeram e fazem história em nosso município, elevando o nome de São Miguel dos Campos por onde ele passa. Sem dúvidas, ele é o esteio da história de Alagoas. Eu faço esse vídeo para falar um pouco sobre Douglas Aprato, historiador, escritor, jornalista, professor, uma referência para a cultura e para a educação no nosso estado. Educação é prioridade. A produção de conhecimento é fundamental para nós termos uma sociedade mais justa e mais igualitária. Douglas Aprato, parabéns por tudo que você fez pelo nosso estado. Você é um orgulho para todos nós. Aqui eu estou em casa, né? Casa
de escola, não é? Todos os trabalhos que o professor Douglas apresentou, não é aquele historiador que tem um foco único e exclusivamente, né, da história dos vencedores, mas sim destaca todos os protagonistas da história, tanto que ele tem até hoje essa preocupação com os povos originários, dando realmente o protagonismo a todos os povos originários, dentro da sua visão de mundo, dentro da sua visão de cultura. Então isso faz com que o professor Douglas seja uma pessoa realmente respeitada em todas as áreas e respeitado como cidadão, como educador, como homem da cultura. Douglas possivelmente é o nosso historiador com maior musculatura, foi quem mais produziu, foi quem mais teve a essência de um critério de escola, porque o Douglas fez mestrado, doutorado, e isso expressa a sua dimensão. Douglas, sem dúvida nenhuma, está na história das Alagoas e do Brasil. É um homem maior e um homem que deve ser referenciado para o todo. É um exemplo. É um historiador respeitabilíssimo, homem que tem várias obras publicadas, faz gosto ouvir o professor Douglas Zaprato Tenório, homem que tem uma bagagem de conhecimento capaz de encantar a todos que o ouvem e que o assistem comumente. Então eu quero aqui levar minha mensagem de carinho ao professor Dr. Douglas Zaprato Tenório, ao meu amigo Douglas Zaprato Tenório, azulino de raiz, isso é bom que se frise, porque nós temos também muita história nessa área aí, nessa relação que temos muito próxima, um homem dedicado, com muita força, com muito dinamismo, está aí hoje brilhando, esqueceu a pandemia, estamos juntos, vamos construir muita coisa daqui por diante ainda e, por certo, desenvolveremos o melhor do nosso empenho, da nossa dedicação, do nosso conhecimento em prol ainda da educação no estado de Alagoas. O Douglas, ele tem uma inteligência muito rápida. Ele vai de uma rapidez, ele sonha rápido, ele executa rápido, ele não para. Aí começou a me chamar para fazer outros trabalhos, mesmo fora daqueles trabalhos que fazíamos para a Gazeta. E fizemos sobre postais de Alagoas, outro sobre o Rio São Francisco, outro sobre os engenhos de Alagoas. E eu não continuei, isso mais de uma década de trabalhos juntos. E o prazer de executar esses trabalhos com ele. Eu não aguentei mais porque eu acho que já na segunda década de trabalho, o Douglas é tão rápido, ele é de uma inteligência tão arguta e que ele queria, quando ele estava acabando um trabalho, já queria fazer outro, já estava pensando em outro e eu sou mais lenta. Eu vou ruminando o texto e ele, vamos que estão. Só que com a experiência que ele tem, com o conhecimento que ele tem, podia se dar esse luxo da rapidez. E eu sempre mais lenta, querendo mais tempo. E neste momento em que nós estamos assistindo, né, já há poucos meses atrás, quando o Douglas completa 80 anos, nos toca, nos emociona pela possibilidade de reencontrá-lo. Não somente o Douglas, intelectual, produtivo, autor de grandes obras que influenciam, né, a historiografia alagoana, mas também como um homem ligado aos movimentos criativos e produtivos e intelectuais e nas suas várias formas, enciclopédias, coletâneas, livros, revistas, muitas obras alagoanas que têm a marca, que têm a presença do Douglas, mas também o Douglas, gestor acadêmico, né, da universidade, tanto da rede estadual como da Universidade Federal, e agora criando essa instituição poderosa de meio século de vida, que tanto peso tem na sociedade alagoana, que é o SESMAC. Encontramos Douglas agora, há poucos meses atrás, em janeiro, completando seus 80 anos, com todo o vigor, com todo o entusiasmo, que é uma marca da sua vida, de todo esse convívio, essas décadas todas que nós convivemos, a sociedade convive com Douglas, porque ele é um intelectual público. Então, toda essa alegria, toda essa vitalidade, nós desejamos que ela permaneça para que Douglas produza mais nas próximas décadas e continue seguindo esse intelectual, continua nessa atividade intelectual que muito tem contribuído para que Alagoas seja uma sociedade de mais leitura, de mais conhecimento, de maior volume de informação, ou seja, uma sociedade
melhor. O professor Douglas Aprato foi um marco na minha vida. Porque certa vez nos encontramos numa feira de livro e eu estava exatamente num stand e aí o professor chegou até mim, tomei um susto com o jeito dele, né, de italiano, um brasileiro, esse jeito firme dele. Simplesmente ele me disse: você tem que fazer doutorado. Eu olhei para ele e disse: tá certo, professor Douglas, mas eu estou pensando. Ele disse: não, mas você tem que fazer doutorado. E isso foi um marco, porque a partir desse momento o professor Douglas conseguiu construir, junto com o Dr. João Sampaio, toda a possibilidade de realização desse doutorado. Eu e mais 2 colegas fomos os primeiros em nível internacional em estudar e concluir o doutorado nessa relação internacional do SESMAC. Então, portanto, eu quero nesse momento agradecer por tudo que o professor Douglas significa na minha vida pessoal, profissional e acadêmica. Parabéns, professor Douglas, pelos seus 80 anos. Lhe desejo muita felicidade e muita saúde. Obrigado por toda essa sua dedicação e carinho a essa instituição SESMAC e a nós colaboradores. Parabéns, professor Douglas. Meu nome é Marcos. Estou aqui para parabenizar a sua pessoa. Entrei aqui em 2000 e tive várias situações que presenciei o senhor aqui com essa sua dedicação pela essa biblioteca. Eu estou aqui como funcionária para representar o SESMAC e quero parabenizar o excelentíssimo professor Douglas. Parabéns, professor Douglas. Quero dizer que é uma honra fazer parte da instituição. É um ser grandioso, participativo e agregador, que a nós, do Ballet Maria Emilia Clarke, que já estamos com a 53ª obra coreográfica, nos interessa, além de você, no caso Douglas, ser um escritor fantástico, mas ser um homem do bem fazer. E o mestre Douglas, ele agrega essa força do bem fazer aliada ao seu ser. Um prazer imenso e segue aqui, de mim, do Ballet Maria Emilia Clarke, de toda essa produção incrível, o nosso abraço repleto de amor, carinho e de longa vida. O professor Douglas nos remete a muitas histórias e eu tenho um bem especial com relação a ele. Quando criança, lá em Palmeira dos Índios, tinha uma escola do lado da casa onde eu morava e eu me questionava: quem é essa pessoa? Jamais poderia imaginar que anos depois estivesse na área da educação e com o professor Douglas trabalhando há mais de 22 anos, um grande historiador e uma referência na educação do estado de Alagoas, que inclusive foi ele que foi um dos membros fundadores do Centro Universitário SESMAC. Falar do professor Douglas, a gente remete diversas características. Acho que uma das características que eu gostaria de ressaltar é a pontualidade. É uma história que é muito típica. A gente tinha que estar 7 horas da manhã aqui, a van esperando uma comissão. E eu acredito que eu cheguei, eu acho que era 7h02. Ele já estava assim na porta da van e disse assim pra mim: você não tem relógio não? Eu disse assim pra ele. Mas enfim, essa na verdade é uma das grandes características dele, a pontualidade. Não apenas de iniciar as reuniões, mas no evento. A gente sempre, quando está em eventos, independente, como ele fala, a gente tem que respeitar o público, né? E o professor Douglas, ele arrasta a multidão para ver as palestras dele. Todas as conversas é uma aula. É uma aula de história, é uma aula de cultura, de literatura, porque eu digo que ele é uma memória viva, né, da cultura e das tradições alagoanas. Ele é o fazer ser alagoano e ele faz a história. E história é o que temos muitas, não é, Dani? Com certeza. E falar da história do professor Douglas, o falar do professor Douglas, não tem como não se emocionar.
O professor Douglas tem uma história de vida muito bonita, que a gente sabe através dele, e ele sempre conta com a mesma emoção. Falar do professor Douglas é falar de um entusiasta, falar do professor Douglas é falar de resiliência, persistência, perseverança, humanidade. Falar de professor Douglas nada mais é do que falar em honestidade, integridade e aprendizado. Eu estou aqui há mais de 20 anos e sempre aprendo, todos os dias, ao encontrar o professor Douglas, eu aprendo sempre um pouco. É uma pessoa que traz muita segurança, é uma pessoa que quando eu vou desesperada para falar com ele, ele me acalma, ele dá razão. E se a gente for tratar da verdade, ele segura forte em nossas mãos. Professor Douglas Zaprato, o sinônimo do nome dele é fé em primeiro lugar. Ele teve uma Covid e assim nós ficamos muito apreensivos aqui no SESMAC. E assim eu até me emociono no dia que nós vimos o avião que ele foi transportado para São Paulo, né? Nós vimos no vídeo e ficamos todos em oração. Mas o professor Douglas nunca desistiu de viver. E ele tem uma missão muito bonita aqui na Terra ainda. O nome dele é muito forte na educação. Eu fui representá-lo na inauguração da escola com o nome dele, lá em Palmeira dos Índios. E a gente percebe como é forte o nome do professor Douglas, como ícone da educação aqui no estado de Alagoas. O professor Douglas também é um homem severo, uma pessoa de pulso forte, mas ele é uma pessoa de amor incondicional pelo outro. Muito obrigada e muito feliz por tudo que o senhor fez por mim e por todos nós daqui do SESMAC. Deus te abençoe. Como a gente passa por dificuldades na vida, professor Douglas também passou. Mas o senhor é um exemplo, não somente para mim, mas para muitos. Quando o senhor diz, eu quero viver cada segundo e cada dia como se fosse o primeiro, o único e o último. E creio que é essa vitalidade que o senhor tem que lhe fez atravessar uma Covid, onde a medicina chegou no seu máximo e o senhor resgatou com essa sua vontade de viver, o senhor superou todas as nossas expectativas e hoje está aqui junto conosco. Mas sabe por quê, professor Douglas? Porque a sua missão não acabou. E é muito bom, realmente, ver o professor Douglas Zaprato com essa vitalidade, dizer, eu quero trabalhar. E lembro-me de uma das suas frases quando ele saiu lá de São Paulo, no pós-Covid, que o estado de Alagoas parou para orar pelo professor Douglas, para pedir a Deus a cura sua, professor Douglas. E quando o estado para, que a gente vai receber o senhor lá no aeroporto, com o maestro Luiz Martins, que não poderia deixar de faltar a música para receber o senhor. O senhor, quando olhou para mim, disse, como é que está a nossa extensão universitária? E quero estar de volta nas reuniões, quero ir para o SESMAC. Então essa vitalidade, esse desejo de viver nos revigora também e nos dá a capacidade de querer ser um pouquinho parecido com o Senhor. Por isso que o Senhor é meu mestre. E quero finalizar aqui com a frase que o Senhor nos revigora diariamente. Avante! Avante, professor Douglas! Feliz 80 anos!
consegui ser a metade do pai que você foi para mim, eu estou muito satisfeito. Meu avô, enquanto historiador, para mim é como um símbolo de liberdade, né? Como dizia Edmund Burke, o povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la, né? E meu avô, por meio da história, mostra ao povo alagoano os erros que ocorreram no passado e como não repeti-los, né? E isso é uma coisa que, para mim, é fantástica. Enquanto pessoa, meu avô sempre foi uma pessoa muito rígida. Quando botava alguma coisa na cabeça, é bem difícil de tirar, mas ao mesmo tempo sempre foi uma pessoa, um avô muito amoroso, me deu muito carinho, sempre me ensinou, me deu muitas oportunidades na vida, seja acadêmica, seja de viagem, de conhecer outras culturas, sempre me explicando tudo que eu perguntava para ele. Me enriqueceu de uma forma que dinheiro nenhum no mundo vai poder pagar, né? É um conhecimento assim que eu vou levar para o resto da vida. Portanto, eu sou muito grato por tudo que meu avô me fez. Portanto, parabéns, vô, pelos seus 80 anos. Um beijo, seu neto querido. Eu amo o senhor. E que prestígio meu, né, ter tu tio como meu tio, né? A lembrança que eu tenho de ti foi no momento quando eu passei no curso de psicologia. Confesso que o pai não gostou muito, mas o senhor foi o que me apoiou. E hoje eu sou psicóloga, né, pelo teu apoio. E acredito que eu sou um excelente profissional. O senhor é um exemplo, né, de profissionalismo, de luta. Quando tanto o senhor como o pai contam as histórias de vocês, então a gente eu mesmo paro para fazer uma reflexão. Caramba, como vocês são vitoriosos, como vocês são guerreiros. Houve um determinado momento em que o amigo Douglas passou por uma situação muito difícil, de uma perda. Douglas é uma pessoa muito generosa. Ele tem o coração à flor da pele. Às vezes eu acho até ele de uma emoção de criança. E isso me fez admirá-lo cada vez mais. É um intelectual que produz muito, apesar de ter os encargos administrativos no SESMAC, ele está sempre produzindo. Ele tem que estar produzindo intelectualmente. Ele sente uma sede de produção intelectual. E isso faz com que seja Douglas um historiador que deu a Alagoas uma enorme produção intelectual. É aquele que conseguiu mostrar a história de Alagoas, trabalhar, pesquisar, rever conceitos, trazendo para a educação de Alagoas um manancial de informações sobre a nossa história que eu não conheço outro historiador que nos tenha presenteado com tanto conhecimento como o meu querido amigo Douglas Aprato. Para ele,
eu cresci, né, com o professor Douglas lá em casa. Então, assim, ele era, de fato, parte, né, da história, ele é parte da história, da memória, né, da minha família. E, assim, foram muitas fases, né, porque, efetivamente, nessa época ele trabalhava com o papai, era assessor do papai, acho que chefe de gabinete. E foram muitos anos. Depois disso, eles se afastaram um pouco por outras coisas, mas foram trabalhar em lugares diferentes. E muitos anos depois, Cláudia veio trabalhar aqui no SESMAC e o professor Douglas volta, né, já numa posição diferente. Agora como chefe da Cláudia, e depois papai já não estava mais vivo, então papai não alcançou isso. Resgatar essa história de vida da gente significa também a saudade de papai e de mamãe, não é? E esse amor que eles tinham pelo professor Douglas. Então é impossível hoje a gente olhar para ele e não trazer, né, esse carinho e esse amor em conjunto por tabela, né? Então, assim, além da construção do meu sentimento, né, tem a construção também de uma história de vida. Então, professor Douglas, o que é que eu poderia dizer a você? Que efetivamente eu acho que você é um dos caras, né, desse estado. É aquele que de fato revolucionou. Que revoluciona, não é? Que enxerga como meu pai a educação de forma diferente. A educação do ser humano, acima de qualquer coisa. Eu tenho ele. Dificuldade nossa, sim, a gente estava se mudando para Maceió, nós estávamos voltando para Maceió e ele nos acolheu de braços abertos, né? Ele foi um apoio fundamental para nós, não só para mim, mas para minha família, não posso nem falar, que senão daqui a pouco eu estou chorando, porque foi um momento difícil, né? Mas que se tornou leve pelo apoio que ele nos deu, claro, junto com a minha mãe, né? E eu sou só gratidão a ele por toda a alegria que ele transborda, pelo amor que ele tem pelos meus filhos, pelo amor que ele tem à minha família, pela forma como ele nos acolheu, porque ele acolheu a gente como avô dos meus filhos e como pai, né, da gente. E sempre que a gente precisa, ele está disposto, ele sempre tem uma palavra a nos dar, né? E não só isso, porque além de ser meu pai de coração, né, ele também não deixa de ser o meu chefe, e eu tenho muito orgulho disso. A gente só tem gratidão a ele. Como Carol falou, a gente é praticamente filha, nos consideramos assim, e Douglas veio para somar na família. Ele é pai, ele é avô, ele é marido, ele é companheiro. E assim como a Carol, eu também voltei há pouco tempo de São Paulo, e ele me acolheu também em um momento difícil, né? E disse que aqui é a nossa casa, nosso espaço e a nossa família. Então eu só sou gratidão por ele vir e estar aqui com a gente. Ele é água. E o que porque ele fica dizendo que ele é invisível. Ele é invisível. E o que é que ele faz quando vocês viajam com ele? Ele paga. Ele... Tandindas. E o tio deu o quê? Tandinda? Não. Ele é pato? Não. Ele é o quê? Cogumelo. E o que eu me lembro de Douglas é isso, é essa bondade dele, é essa disponibilidade que ele sempre tem, de ser uma pessoa muito boa, muito preocupado com a família, sempre quer saber de todos nós e estamos sempre aqui, junto com ele. Ele é uma pessoa maravilhosa mesmo. Agora, quando ele começa a falar do meu Corinthians, do meu CRB, enche o saco, na tarde eu pegando o pescoço dele e deu nada. Dá mesmo. Um beijo, tio Ney! Tem um papel duplo na vida dele, porque, para além de ser esposa, eu sou profissional, sou
pró-reitora adjunta acadêmica e trabalho todos os dias com ele. Então, nossa vida é assim, manhã, tarde, noite e madrugada. E eu preciso dizer que é uma vida feliz, é uma vida diferente a cada momento, porque Douglas é diferente. Douglas é inquieto, Douglas é ativo, ele gosta de viver. Não é? O que aconteceu durante o Covid foram 57 dias hospitalizados, dos quais 17, efetivamente, ele esteve entubado. E Douglas, com essa vontade de viver, com esse desejo de estar presente na vida de todos, não é? Douglas reagiu e voltou. Todos os dias no hospital, e nós fomos a São Paulo, a doutora Ludmila Ajá foi quem cuidou, acompanhou e o recuperou. Era uma alegria, porque tinha música e Douglas retornou ao nosso cotidiano, cantando os tandindas, como ele fala dos meus netos, com o carinho de avô e a alegria de um pai. A Cláudia me salvou desse Covid, que eu tive Covid, ela me levou, não saiu um instante, né? Eu digo sempre ao meu filho, olha, a gente precisa saber escolher bem as nossas companheiras, nossas mulheres, né? Ela me levou, ficou lá o tempo inteiro e eu sou muito feliz hoje. Douglas tem a alma jovem e um espírito de criança. Eu não imaginava que eu seria tão feliz, né? E eu fui a escolhida. De fato, em 2015, infelizmente, Dona Ivone, a segunda esposa de Douglas, faleceu e ele me escolheu. E eu não queria, né? Eu queria apenas ser avó. E eu dizia isso sempre a ele. E queria também continuar como profissional, porque como adjunta do professor Douglas da Prato Tenório, o desafio diário é muito grande, né? Mas ele me convenceu todas as manhãs mandando um bom dia com uma língua diferente, em francês, inglês, italiano, mas nas mais variadas línguas, todas as manhãs. E todos os dias, hoje, até hoje, né, são quase 10 anos de casadas, Douglas vai andar, ele sai para caminhar e me traz uma flor. Né? Ele rouba a flor dos vizinhos e traz para mim todas as manhãs. Rouba foi um termo muito forte, não foi? Foi. Ele rouba as flores dos vizinhos. Quando nós iniciamos o nosso relacionamento, imaginamos que apelido, não é? Nós nos daríamos. Douglas escolheu para mim Claudicha e eu escolhi para ele Dê. Então, nesse momento eu quero dizer Dê, eu te amo. Quando me casei, quando faleceu a minha segunda esposa, eu me casei com a Cláudia, e Cláudia me levou lá para o Jardim do Osto, e lá estou hoje plantando, como eu fazia quando era criança, as hortas, as fruteiras, né? Isso é uma atividade saudável. Eu aprendi com meu pai, a gente tinha horta, eu tenho uma hortinha aqui, e essas fruteiras são cerca de 82, todas fui eu que plantei, que aguo, que cuido, e então eu colho os frutos do trabalho, né? Eu lembro do meu pai, meu querido pai, que gostava muito, e a minha casa tinha muita fruteira em São Miguel. E aí eu reconstituí aqui, volto à infância, volto ao passado.